A pessoa só não é mais esperta porque é uma só. Francamente. Olá, bonitos! Tudo bom com vocês? É tão esperta, mas tão esperta, que conseguiu fazer uma tag errada. Tem noção de quão esperta é essa pessoa? Ai, meu Deus, Irla! Ironias à parte, mas vamos à tag correta agora, né, gente? Porque é com ela que eu quero adentrar aqueles outros assuntos legais do case-se depois dos. Diferentemente da outra tag, ela tem 20 questõezinhas, então é bem mais rápido. Eu acredito que o vídeo não vai ficar assim tão longo. O nome da tag correta é Loucas para Casar. Ok, eu já me casei, mas ainda assim eu vou responder algumas questõezinhas aqui dessa tag. E vai ser legal para falar sobre isso depois em outros vídeos detalhadamente, beleza? E sem mais delongas, vamos lá para as questões. Você sempre sonhou em se casar ou nunca foi uma prioridade? Olha, teve uma época em que eu sonhava, assim, em me casar e tal, e como toda garota, como toda adolescente, como toda mulher, vamos dizer assim, não generalizando, porque eu sei que algumas não têm esse sonho, mas como quase toda adolescente, sim. Porém, na época em que eu casei, eu já não tinha mais isso como prioridade. Questão número 2. Já conheceu o Príncipe Encantado? Sim. Eu acho que sim. Daqui a quanto tempo pretende se casar? Já se passaram aí quase 12 anos que eu tô nessa caminhada da vida dos casados. Vestido de noiva ou não? Sim. Eu sempre achei muito lindo, eu sempre achei muito fofo, eu sempre... idealizei um vestido de noiva, tanto é que o meu eu encomendei para o primeiro aluguel. A próxima, festa de arromba ou não? E é com essa questão que eu quero complementar a anterior em relação ao vestido de noiva. Na época em que eu me casei, há 12 anos, eu fiz sim uma festa e cá pra nós, na época, era uma festa de arromba. Não ficou do jeito que eu queria. Algumas coisas ficaram a desejar, mas era uma festa de arromba. Agora, se eu fosse casar hoje, por exemplo, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não faria mais nenhuma festa. Eu não abriria mão do vestido de noiva, porém eu não faria mais festa. Descreva o vestido dos sonhos. Então, gente, eu não vou saber descrever exatamente, mas eu vou tentar colocar aqui as fotos do meu vestido, de como foi que eu montei, e aí vocês vão entender ele melhor, tá? Porque assim, eu sempre gostei de vestidos bem rodados, de noiva, com cauda longa, com bastante brilho aqui no corpo, e eu queria um pouquinho de transparência também. Na época era meio difícil explicar isso para as pessoas, para as costureiras, então eu tive que achar isso realmente em revista, e montar o meu vestido, que é igual esse que vocês estão vendo aqui na tela, ok? É fácil pensar nos padrinhos ou seria complicado? Olha, pra mim não foi não tão difícil, não sei pra ele, mas pra mim não foi não, porque assim, algumas pessoas eu já enxergava elas a vida inteira como padrinhos, sabe? Alguns não puderam estar presentes, porque eu casei lá no Nordeste e alguns dos meus padrinhos eram daqui de São Paulo e não puderam ir e tal. Mas pra mim sempre foi uma questão assim muito definida na minha cabeça, eu não tive dificuldades não. Questão 8. Pretende ter filhos? Quando e quantos? Olha, eu não vou dizer que não pretendo ter filhos assim, tipo, ao pé da letra, entendeu? Mas não é uma coisa que me enche os olhos, que eu preciso, que eu necessito disso para me sentir a mulher realizada, não. Eu pensava assim, em ficar pelo menos uns 4 anos aí casada, e aí a partir de é quando eu pretendia ter os meus filhos. Só que
uma coisa eu sempre tive na minha cabeça. Vem primeiro, eu vou lutar pelos meus sonhos pessoais, por aquilo que eu necessito, para então eu ter os meus filhos. Se isso vai ser concluído daqui 4 anos ou não, eu não sei, é o tempo que vai me dizer. Então, assim, na época eu queria fazer faculdade primeiro, eu queria ter uma casa primeiro. Então, no final de 4 anos eu não tinha nada disso ainda conquistado. Eu ainda estava galgando, eu ainda estava lutando por aquilo. Então eu acabei protelando um pouco mais para ter filhos e eu descobri que eu tenho dificuldades para engravidar. Então, eu só vou ser mãe se Deus realmente quiser que eu seja. Porque cá para nós, eu não vou gastar mais de 50 mil reais em tratamentos para ter um filho. Me desculpe quem faz, eu não tô aqui tacando pedra em quem faz isso, não, pelo contrário, eu tiro o chapéu para quem faz, mas não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Então, se Deus quiser que eu seja mãe, eu serei. Se Ele não quiser que eu seja mãe, eu não serei, e isso para mim está muito bem definido, muito bem resolvido. Já deixei isso muito bem claro para os meus pais e para o Fernando também. Eu acho que ele já até aceitou essa ideia e tá tudo certo, eu acho. Eu acho. Quantos filhos? Se fosse assim, uma questão de eu poder escolher mesmo, eu queria ter 2. Tá nas mãos de Deus. E se Ele quiser que eu seja mãe de gêmeos, melhor ainda. Se não quiser também, tá tudo certo. 9. Já tem os nomes dos filhos? Sim, já tem o nome dos 2, tanto se for menina quanto se for menino. Agora, se forem 2 meninos ou 2 meninas, aí eu vou ter que sair caçando nomes por aí. Mas se for um casal, eu já tenho nome. 10. Sandália ou sapato? Eu me casei de sandália, porque como eu me casei lá no Nordeste e era calor, então eu dei preferência para sandália. E cá pra nós, eu ainda tenho essa sandália até hoje, tá novíssima. Música clássica ou não? Na época eu via assim as músicas clássicas e básicas para entradas de noivo, de padrinho, essas coisas. E para minha entrada eu queria Carruagem de Fogo. Só que na época eu não sabia que o nome da música era esse, Carruagem de Fogo. Então eu tive dificuldade para encontrar e naquela correria toda de casamento eu acabei colocando um Kennedy mesmo, simples, sim, e casei. 12. Balada na festa ou não? Na minha festa não teve balada, porque pessoas que seguem a mesma doutrina que eu não têm esse costume de fazer balada na festa. Então, assim, eu mantive a tradição da minha igreja e a gente não teve balada. Questão 13. Onde sonha ser a lua de mel? Eu sonho ter uma lua de mel, e eu ainda pretendo ter uma lua de mel, em Fernando de Noronha. Você acha importante manter a virgindade antes do casamento ou não? Se você já nasceu conhecendo o Evangelho, seguindo uma determinada doutrina cristã, e na Bíblia pede-se que você se mantenha na sua integridade, então eu acredito que sim, a virgindade é importante. Agora, se você não nasceu na graça, não seguia uma determinada doutrina cristã e conheceu o mundo e tal, aí eu acho importante que quando você passou a conhecer a graça, passou a seguir uma determinada doutrina cristã, claro, eu acho importante sim você se manter consagrado a Deus. Então, assim, então não seria exatamente o ponto, virgindade, entendeu? Mas sim, se manter consagrado a Deus antes do casamento, eu acho isso muito importante. Qual o tipo de carro para levá-la ao altar? Então, eu sonhava com um carro lindo, claro. Se eu pudesse, na época, eu contrataria uma charrete, daquelas charretes lindas, assim, maravilhosas. Mas na época eu não tinha essas condições, como eu não tenho ainda hoje. Então, foi um carro simples, básico, que um dos meus padrinhos tinha a me oferecer. E foi esse mesmo e deu tudo certo. 16. Casa-se na igreja ou não? Então, na minha doutrina, nós não temos esse hábito de casar na igreja. O hábito é realmente seguir a lei do país, que é casar-se no civil e aí depois você faz a festa. Então, foi isso que eu fiz. O diferencial foi que eu
Paguei para que o juiz fosse até a festa, então eu casei no mesmo local da festa. Mas assim, de casar na igreja ou não, a gente não tem esse hábito. 17. Qual a qualidade não pode faltar em um homem para conseguir levá-la ao altar? Bom, gente, na época em que eu me casei, eu nem pensava muito nessas coisas, sabe? De verdade. É lógico, eu pensava assim, ele tinha que ser responsável, ele tinha que ser trabalhador, eu tinha que gostar dele, essas coisas assim. Mas assim, não tinha uma qualidade em específico que, ó, se ele não tivesse, não me casaria com ele. Na época eu não tinha essa maturidade, se é que eu posso dizer que isso é maturidade ou não. Qual defeito ele não pode ter? Então, ele não pode ter... Nós somos tão defeituosos, né, como ser humano, a gente sempre tem as nossas dificuldades em lidar um com o outro, a gente sempre é de um jeito, o outro é do outro. O que é defeito para mim, muitas das vezes, é qualidade para ele. Eu não tenho uma resposta assim bem específica para isso. Ele tinha que se manter íntegro a Deus. Se ele se mantendo íntegro a Deus, ele vai estar sendo íntegro a mim e logo ele não teria um defeito assim que, nossa, entendeu? É mais ou menos isso, espero que vocês entendam. 19. Quais os erros mais comuns que você acredita levar os casais a aumentar as estatísticas de divórcio? Olha, um erro mais comum, principalmente no meio cristão, vamos dizer assim, no meio evangélico e dentro da doutrina que eu conheço, a gente se casa muito cedo. E se casando muito cedo, a gente não tem maturidade e preparação para enfrentar as dificuldades da vida a dois. Sabe? Hoje a gente já consegue diminuir um pouco essas dificuldades, porque tem aí uma vasta internet com N canais, principalmente aqui no YouTube, de pessoas casadas que auxiliam e aconselham aos solteiros na vida a dois. Então, eu acho que isso, assim, acaba facilitando muito para que os novos de hoje se casem um pouco mais maduros, um pouco mais conhecedores. Na minha época, não existia esse negócio de internet, sabe? Então, assim, as pessoas com quem eu lidava não falavam abertamente as dificuldades da vida a dois. Então, eu acho que um dos erros mais comuns aqui na minha comunidade, vamos dizer assim, né, na comunidade cristã que eu frequento, é se casar muito cedo, sem as preparações das dificuldades da vida a dois. E isso realmente, na hora que você começa a amadurecer, que você começa a enfrentar as dificuldades e que você patina ali, vamos dizer assim, no casamento, isso acaba aumentando muito as estatísticas dos divórcios. E é uma coisa que eu lamento muito, porque hoje em dia tá tão fácil assim se divorciar, tá tão simples se divorciar, que qualquer probleminha, por menor que seja, ninguém quer ter o trabalho de consertar, de voltar atrás, de pedir perdão, de se reconciliar, de se melhorar e de crescer juntos, e aí parte logo pro divórcio. Então isso assim eu acho muito triste. E a questão 20 e última era para indicar 3 blogueiras solteiras para responder essa tag, mas eu vou deixar aqui em aberto, não vou assim indicar ninguém especificamente, mas quem achar legal a tag tanto quanto eu achei, fique à vontade para fazer e me avisa que fez para eu assistir vocês, ok? Bom, era essa a tag, agora sim tá explicado porque que eu falei que combinava com o intuito do canal, né? Porque a outra não fazia menor sentido. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, dá aí um joinha para eu ficar feliz. Divulga esse canal e esse vídeo para as suas amigas solteiras, para os seus amigos aí casadinhas do começo. E se inscreve aqui no canal. Olha só, tô sempre deixando o link do canal aqui na frente para que mais fácil de vocês clicar e aí se inscrever e divulgar o canal. Me acompanhe aqui nas minhas redes sociais. Eu não sei de qual lado que vai estar aqui, mas me acompanhe para que vocês saibam quando eu posto vídeo, quando não. E é isso. Um beijo. Até o próximo. A minha maquiagem é aquela básica de sempre e o batonzinho que eu estou usando hoje é o famoso Cabaré da Dylos, ok? Para quem quiser, fique à vontade, fica nesse tom para as pessoas de pele clara.